Então, grato aí pela oportunidade. Estava ouvindo o Gerson falar, né? E o mundo está de cabeça para baixo. Uma empresa fazer propaganda para não vender, realmente as coisas estão modificando. E eu tenho estudado essas mega tendências que estão por acontecer, fruto da quarta revolução industrial. Nós estamos vivendo nesse momento a quarta revolução industrial e já existe uma lista que é renovada todo ano das 200 profissões que tendem a se extinguir. E são profissões importantes, como por exemplo o contador, o corretor de seguros, ou o intermediário de agência de viagens, e isso repercutindo fruto das mudanças nos negócios. Eu fui fazer uma palestra em Chapecó falando sobre isso para estudantes, porque está muito difícil hoje projetar uma carreira o que é constante. Então o que eu vou estar falando aqui hoje está um pouco relacionado a isso, porque na minha percepção, o que é constante são as pessoas. Não é à toa que o que a gente vai estar falando aqui tem a ver com o tema dessa convenção, desse evento. Por quê? Porque liderança é o que é perene. E aí nós desenvolvemos lá na SBDC, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental, e a gente desenvolveu o que nós chamamos de Código da Performance na Liderança. Só que a SBDC, ela é uma empresa que trabalha com lideranças intermediárias para cima. Então eu tenho lá o coordenador, eu tenho o gerente, eu tenho o superintendente, eu tenho diretores e eu tenho CEOs. Mas muitas vezes a gente não tem aquela pessoa lá no chão de fábrica. Então a grande questão nossa era, será que o código da performance na liderança serve para qualquer modelo? É um modelo universal? E dentro da própria SBDC, todas as pessoas que a gente tem lá têm no mínimo um curso superior. E normalmente são consultores organizacionais. Então é difícil de a gente saber na prática se isso funcionava. Então eu vou contar a história aqui a partir da história de uma pessoa. Alguém conhece a Jace? Já ouviu falar da Jace? Levanta a mão, por favor. Jaciane Gomes Figueiredo. Alguém conhece? Trabalha lá em casa. Ela é a pessoa que organiza a limpeza, a gestão da casa. Eu vou estar contando, então, a minha relação com a Jace, uma relação profissional, de como nós utilizamos o modelo de liderança usando a Jace como nossa cobaia, para ver se o nosso modelo era um modelo universal. Foi isso, então, que a gente começou fazendo. Eu vou pegar aqui o passador de slides, só para poder dar andamento. Projeta para mim aí. Legal. Então, contando a história da Jace, né? A primeira coisa, quando eu comecei a pensar em aplicar na liderança com a Jace os conceitos que a gente tinha entendido, foi precisar definir lá em casa quem é que mandava, né? Porque o que acontecia? Para que eu pudesse aplicar, eu precisava passar as instruções para ela. E eu percebo que nas empresas acontece muito isso. Às vezes tu não sabe quem é que manda. Nós fizemos um trabalho numa grande empresa na Serra do setor financeiro. E quando nós começamos a atender as pessoas e perguntar, tá, mas tu se reporta para quem? A resposta que a gente ouvia é, depende o quê? Para tal coisa eu me reporto para tal pessoa. Para outra coisa eu me reporto para outra pessoa. E aí a gente pergunta, tá, mas quem é o teu chefe? Todos são meus chefes. E a gente percebe isso nas empresas hoje. Às vezes a empresa tem, principalmente essas empresas familiares, tu tem às vezes mais de uma pessoa que tem um poder de liderança e você responde para todas elas. Então acontece da pessoa pedir uma prioridade, outra pedir outra e você não saber como atende. Uma gosta de um jeito, outra gosta do outro e você não saber como atende. Então a primeira coisa que eu defini na conversa que a gente ia aplicar lá com a Jace é quem é que manda. Então lá em casa, como a discussão foi ontem de quem é que manda, eu disse assim, tá bem, eu mando e delego para você.
tá bem? Você fica mandando por conta da delegação. E aí a coisa ficou mais fácil. Por hora, para a JAS, eu vou administrar esse comando. E aí, depois de discutido isso, o próximo passo era começar a aplicar o método. O método, em essência, que a gente aplicou com a JAS, foi de liderança coaching. Alguém já ouviu falar de liderança coaching? Nós temos uma experiência vasta com liderança coaching. Só na Receita Federal da 8ª Região, a gente capacitou 500 auditores, entre chefes de seção, delegados de delegacias da 8ª Região, que é a região de São Paulo, a maior região do Brasil, até os superintendentes, que é o cargo máximo dentro de uma regional. E aí nós tínhamos aquela experiência, que lá funcionou muito bem, precisava entender se funcionava com a JAS. Aí eu levei a JAS nesse local aí, na sala da minha casa, para poder experimentar a liderança coach. Qual é o princípio da liderança coach? O princípio da liderança coach é o seguinte: a gente precisa desenvolver as pessoas. Eu já vi empresas em que você tem pessoas que não estão acostumadas a pensar. Recentemente nós fomos chamados de uma grande empresa, de uma seguradora. E eles era uma empresa familiar, o sócio fundador faleceu, os sucessores venderam a empresa para um grupo de investimento, o grupo de investimento chegou e gostaria que os diretores começassem a tomar as decisões. Só que uma vida inteira, onde o dono tomava as decisões e os diretores só implantavam as decisões que os donos tomavam, esses caras não estavam acostumados a pensar. Sabe qual foi o resultado? Todos os diretores foram demitidos em um universo de tempo de 2 anos. 2 anos trocou todo mundo. Por quê? Porque não está acostumado a pensar. Trazendo para a realidade do pequeno empresário, isso está presente no pequena e média empresa quase 100%. Por quê? Porque o cara é um sócio fundador, que tem característica empreendedora, que chega lá e faz acontecer, e aí ele começa a dizer para os empregados o que precisa ser feito. Então eu precisava levar isso lá para a JAS. Como é que eu vou fazer com a JAS? Qual é o padrão quando se contrata uma empregada doméstica? Eu quero dizer para vocês que antes da JAS a gente tinha uma diarista. A gente morava num apartamento. Quando a gente foi para casa não cabia mais uma diarista. A gente precisava, até porque nós íamos começar a almoçar em casa, precisávamos então ter uma empregada todos os dias. E por isso a gente resolveu contratar a JAS. Mas o padrão, quando se contrata uma pessoa assim, é você ter um checklist e dizer para ele: olha, eu gosto disso, gosto daquilo ali, a roupa você faz assim, a comida você faz assado, a limpeza do quarto eu gosto tantas vezes por dia. E isso ia emburrecer a JAS, porque ela ia ter simplesmente que executar uma tarefa. As pessoas, na verdade, não gostam de executar tarefas. O que as pessoas gostam de fazer é de colocar a sua ideia nas coisas. Então olha só, levei a JAS para dentro da sala e disse: JAS, nesse ambiente aqui, o que tu pensa em fazer? Eu acho que aqui tem que passar um pano tantas vezes por semana, ali tem um banheiro não, que é o lavabo, no lavabo limpo todo dia, é importante isso no banheiro, é importante aqui, essas cortinas a gente pode pensar em uma vez por ano. E aí eu digo: e os vidros? Eu acho que os vidros de 15 em 15 dias dá para dar uma olhada, se precisar a gente limpa, se não precisar eu olho na semana seguinte e vejo se vai precisar de limpeza. E ela foi dizendo que foi o que precisava fazer, e eu fui fazendo perguntas para ver qual era o grau de entendimento dela e calibrando a partir das respostas que ela me dava, combinando com ela. E aí eu ia anotando então um checklist. Bom, deixa eu fazer um checklist disso para a gente não esquecer o que a gente está combinando. Então na sala, o que ficou combinado? Ficou combinado isso, a gente sentava, anotava antes de ir para outra peça. E fomos fazendo isso peça por peça da casa. A JAS, como profissional da limpeza, foi me dizendo como é que deveria fazer na minha casa, e eu fui calibrando a partir do entendimento que a gente tinha. Aí uma vez aconteceu uma situação bem atípica. Eu abri a gaveta do quarto, então nós lá em casa somos eu, minha mulher, o Rafael, que é um enteado de 13 anos, a Manuela, minha filha de 5, e agora tem a Duda, que tem 2 meses e meio, está chegando. Então, um dia eu cheguei, logo que ela começou, abri a gaveta das cuecas,
e estava lá as cuecas do Rafael. Aí eu digo, bom, preciso avisar a Jace. Como é que eu faço para chamar a atenção de uma pessoa para que ela melhore? Eu falei, Jace, vem cá. Abri a gaveta. Olha aí dentro, o que tem de errado? Ela olhou, mexeu, pensou, olhou para mim e disse assim, tem as cuecas do Rafael. E ele disse, mas como é que tu sabe? Ela disse, pelo tamanho. E como é que tu vai fazer para que as cuecas do Rafael não voltem mais para cá? Ué, quando eu vou guardar, eu vou olhar o tamanho. Nunca mais teve cueca do Rafael lá dentro. Nunca mais. A partir dali, ela aprendeu, a partir do que ela mesma disse, aprendeu a fazer. Então, eu estava falando da importância de fazer as pessoas pensar. Mas dentro de fazer as pessoas pensar, trazendo para o conceito das organizações, a gente precisa envolver as pessoas no processo de resolução dos problemas da empresa. Tem que sair da figura do que eu sei tudo. Isso aí eu sei, eu vou lá e vou dizer para fazer. Então fico eu lá, como o rei da sabedoria, e os meus colaboradores emburrecidos me perguntando o que tem que fazer. E aí eu digo como é que ele faz, ele vai lá e faz daquele jeito. E quando não está bom, ainda eu reclamo. E aí tem que ter jeito para falar. Imagina se quando eu vou conversar com a Jace, em vez de eu fazer aquela brincadeira, porque ficou divertido, a Jace riu, a gente se aproximou com aquilo lá. Se eu, em vez disso, vou lá e reclamo, pô, Jace, de novo, cueca do Rafael na minha gaveta, como é que a Jace ia se sentir? E se eu faço isso na frente de toda a família? Jace, pô, de novo, aí todo mundo olhando lá e ela constrangida com aquela situação. O que acontece estatisticamente? Harvard Business Review, de janeiro de 2002, lançou uma pesquisa, publicou uma pesquisa onde mostra que as pessoas que são tratadas com grosseria nas organizações, elas acabam diminuindo de propósito a qualidade do serviço e a performance do trabalho. Elas de propósito fazem isso. E tem mais, elas passam a ser mais grosseiras com os colegas. Então cria um ambiente de grosseria e de queda de performance. Nós lá adotamos fazer diferente com a Jace. A gente procurou estar mais próximo da Jace. Então, toda resistência, ela é no mínimo desnecessária. Quando eu estou reclamando com a pessoa fica brava com quem? Com ela? Comigo. Se ela ficou brava comigo, ela ficou sem processar o que precisava ser melhorado. Então, quando eu estou falando em reclamar ou fazer a pessoa melhorar a performance, eu preciso envolver ela na solução, para que ela se dê conta que aquilo ali pode ser feito de um jeito diferente, desde que eu atinja meu objetivo, sem que ela fique brava comigo. Então, aconteceu uma vez, eu nessa correria, né, um dia cheguei sexta-feira de noite de uma viagem, tinha um desses trabalhos lá para a Receita Federal na segunda-feira, começando às 13h. Cheguei em casa e já estava um kit, uma caixa laranja que a gente usa para os treinamentos, já estava lá à disposição para levar para a Receita Federal. Eu abri a caixa, olhei, parecia que estava tudo ali, peguei aquela caixa, botei dentro de uma sacola, levei aquilo para São Paulo, primeira turma de delegados da Receita Federal. Nós já tínhamos passado pelos chefes de seção, primeira turma de delegados, 35 delegados das principais delegacias de São Paulo. Eu coloco os manuais em cima da mesa, com caneta, com crachá. O primeiro que chega abre e diz assim, ué, mas não era um curso de liderança? Digo, mas por que o manual é sobre feedback e não sobre liderança? Workshop de feedback, estava escrito. Eu fui lá olhar, e eu acho que o manual está errado. Fui olhar, todos os manuais estavam errados. Todos. Eu em São Paulo, a pessoa que organizou, como é que eu me senti em relação a essa pessoa? Com muita raiva. Então eu peguei o telefone naquela hora e
comecei a discar para ligar para essa pessoa para tentar resolver o problema. A sorte é que eu tive lucidez para não deixar a ligação completar, porque eu já aprendi uma coisa com a minha mulher: quando eu estou com raiva, é melhor ficar de boca fechada, porque todas as vezes que eu com raiva falei alguma coisa lá, deu zero, eu saí perdendo. Então eu pensei, não, só um pouquinho, vou fazer de uma forma diferente. Se eu estou com raiva, é melhor eu ficar de boca fechada. E aí quando eu liguei para ele, eu me dei conta que precisava ter foco no objetivo. Qual era o objetivo naquele momento? O objetivo naquele momento era fazer os manuais chegarem ali no maior tempo possível. Reclamação foi na volta. Quando eu retornei, a gente sentou, discutiu as causas daquilo ali e depois arrumou para poder não acontecer mais. E o pior é que eu descobri que boa parte da culpa era minha, porque eu cheguei em casa, peguei os manuais, levei para São Paulo e nem sequer abri o manual para conferir. Só que é muito mais fácil, quando acontece um problema, estava sendo falado aqui pelo Gerson, botar a responsabilidade fora, em vez de, mas qual é o meu papel nisso? Porque se nós tivermos nas empresas líderes mais preocupados, e liderados também, e começar a pensar, qual é o meu papel nisso? O que eu posso fazer, mesmo que não seja eu o culpado dessa situação, o que eu posso fazer para essa situação não acontecer mais? A gente sai do lugar de vítima e entra num lugar muito legal, que é o lugar de protagonista dentro da organização. Eu entro no lugar de quem deixa legado, e isso é bom para a empresa e é bom para mim também, porque eu começo a ser mais valorizado. Comportamento, segundo Kurt Lewin, é a função da pessoa no ambiente que ela está inserida. O que isso quer nos dizer? Que além da pessoa adequada, eu preciso ter um ambiente adequado. Eu não posso ter um ambiente que desfavoreça. A gente sabe que às vezes tu tem a pessoa ideal num lugar ruim. É difícil eu, enquanto líder, perceber isso. Mas quem é liderado percebe que tem chefe que potencializa os seus resultados e tem chefe que não dá vontade de falar, mesmo que tu saiba que está certo. Dá vontade de ficar quieto. Eu não vou dar ideia. Ele se acha. O cara sabe tudo. Eu tive duas situações impressionantes em relação a isso. Uma delas é de um líder que ele, dessa história de querer fazer as pessoas ouvirem, ele reuniu todos os colaboradores assim: pessoal, a gente está com um determinado problema e eu gostaria de ouvir vocês para que a gente possa construir algo que seja mais do que só a minha ideia. Mas eu já tenho a minha, mas eu quero ouvir a de vocês. Tudo que as pessoas diziam tinha uma justificativa. Resultado, ele ficou com a ideia dele, não aplicou de ninguém. Como se sente quem está do outro lado? Como se sente quando o cara vai, em vez de chegar lá, entregar uma coisa para melhorar, ou uma coisa para solucionar um problema, ele ouve do chefe: a gente já testou isso e isso aí não funciona. Muito legal, muito obrigado pela tua ideia, na hora de botar em prática põe outra. Então é isso que precisa ser trabalhado dentro das organizações. Precisa ter proximidade sem ter intimidade. São coisas diferentes. Eu sou muito próximo da Jace. A Jace, quando deu uma enchente e caiu o telhado da casa dela, a gente foi solidário para ajudar a Jace. A gente é próximo da Jace, mas procura não ter intimidade com ela, porque intimidade é diferente. Intimidade é o que permite a pessoa entrar numa seara que perde completamente a hierarquia. Então a gente tem que trabalhar para manter a proximidade. Quando a Jace chega, eu procuro olhar no rosto dela. Aliás, isso é uma coisa que eu aprendi e tenho aplicado com todas as pessoas que trabalham comigo. Quando chego, eu olho no rosto, porque se a pessoa não está bem, está na cara dela. Se a pessoa está bem, está na cara dela. Se vocês começarem a olhar no rosto das pessoas que trabalham com vocês, vocês vão identificar se a pessoa está num bom dia ou se não está num bom dia. É tão eficaz quanto o cobertor que foi apresentado aqui hoje na palestra anterior. Então, além do ambiente, eu preciso me dar conta que a forma do Kurt Lewin está falando também das pessoas. Eu preciso ter um ambiente propício, mas eu preciso ter pessoas adequadas, porque a forma da performance diz assim: se eu não tenho pessoas adequadas, eu tenho um comportamento inadequado.
Essa citação que está aí é a citação do Einstein, que ele fala que se eu quiser que um peixe suba numa árvore, eu vou achar ele eternamente incompetente. Mas está cheio de gente que contrata a pessoa errada para a função. Eu mesmo, mas por que isso é comum? Às vezes, quando tu vai contratar, tu tem, principalmente nos negócios menores, tu precisa de uma pessoa multitarefa, não é verdade? Multitarefa. A Jace, por exemplo, lá é multitarefa. Ela precisa fazer a comida, ela precisa limpar a casa, ela precisa cuidar dos bichos e, eventualmente, cuidar das crianças. Então, essas são as tarefas que ela precisa fazer. Lá na empresa, nós recentemente contratamos o Jean. O Jean foi um dilema, porque ele também era multitarefa. O Jean precisava nos ajudar na comercialização, mas também na retaguarda produzindo conteúdos, ajudando a fazer relacionamento com os clientes, ajudando a organizar o material dos treinamentos. E qual é as competências que eu vou dar prioridade? Então essa é uma chave. No caso da JAS, a gente deu prioridade, entre outras coisas, deu prioridade para a comida. Por que para a comida? Porque nós íamos passar de um modelo que nós almoçávamos todo dia em restaurantes, e íamos passar a comer todo dia em casa. Tu imagina chegar alguém que não sabe cozinhar. Então pegamos uma pessoa que gostava de cozinhar e que tinha um pouco de habilidade de cozinha e passamos a ensinar ela a cozinhar. O pré-requisito da JAS, ela era gostar de cozinhar, ela ter aquela predisposição para fazer aquilo. Você pensa, não, eu sei cozinhar, mas não gosto, não serve, porque ao longo do tempo ela vai cansar daquela função. A pessoa, ela precisa não saber a diferença entre estar trabalhando e estar se divertindo. Quando a pessoa sabe a diferença, olha, não sabe mais a diferença, se ela está trabalhando e está se divertindo, ela está no lugar certo. Então, quando a gente vai fazer um processo seletivo, se eu quero ter pessoas com alta performance, eu preciso investigar durante a seleção se essa pessoa está nesse momento, se aquele lugar é um lugar que diverte ela ou é um lugar de alto esforço. Tem gente que fica torcendo pela sexta-feira, tem pessoas que têm síndrome de domingo, quando chega domingo, mas amanhã de novo, toda semana. Nós temos que ter pessoas que entram em outro modo. O Jean, ele me manda e-mail às vezes com o trabalho domingo à noite, porque ele vibra com o trabalho que faz. Porque a gente conseguiu abrir mão de algumas coisas que ele precisava fazer, que não era do estilo dele, e dar para ele aquilo que ele se motivava. E com isso, nós fizemos ele crescer em resultado. Mesmo tendo as pessoas certas, é possível que ao longo do tempo a performance comece a cair. Aliás, nas empregadas domésticas, isso aí é uma máxima. Tem aquela história, vassoura nova sempre varre bem. Eu tenho visto, no caso das empregadas domésticas, que isso é mais ou menos 6 meses. 6 meses vai bem, chega ali pelo 6º mês, já começa a aparecer coisas que ela não está mais fazendo do jeito que ela fazia antes. E aí tem que ter jeito para dar feedback, porque às vezes tu dá um feedback e em vez da pessoa melhorar, ela diminui o resultado dela. Eu tive a experiência, enquanto a gente tinha diarista, uma vez uma diarista pegou passava muito mal as minhas camisas. Um dia eu ia sair, peguei uma camisa muito amarrotada e mostrei para ela: fulana, olha só, precisa acertar, como é que eu vou botar essa camisa? Resultado, ela pediu demissão. A partir de amanhã não preciso mais, você pode contratar outra pessoa, principalmente quando o mercado está aquecido. Agora não é um mercado em que as pessoas saem pedindo demissão à toa, mas quando o mercado está aquecido, ele já começa a olhar para fora, ele já começa a pensar o que ele vai fazer, já que não estão me valorizando. Aí, a JAS já está mais de 6 meses lá. Como todo o processo, é que nem pneu, o processo de performance. Se você não calibra, ele vai esvaziando. Chega um ponto em que ele não roda mais legal e tem um desgaste da relação. Então precisava dar feedback para JAS. Bom, JAS, vamos alinhar as coisas. Como é que eu vou dar um feedback que motiva a JAS? Aí eu sentei com ela e falei: JAS, já está aqui quase mais de 6 meses, a gente precisa alinhar algumas coisas para melhorar, né? E ela: não, pode falar. Eu digo: não, eu queria que tu desse uma nota para o teu trabalho. Ela pensou e disse: 7. Mas na verdade a gente estava desconfortável com um tanto de coisa que já tinha que mudar.
na minha percepção, 7 era a bondade dela. Mas eu não falei isso. Eu disse assim para ela: legal, Jace, passou. 7 passa, está na média, né? Passou. Ela deu uma risada, mas dá para melhorar, né? Porque de 7 para 10 tem ainda 3 pontos. Ela disse: dá para melhorar. O que tu pode melhorar? Daí ela começou a falar: olha, seu Marco, eu vou lhe dizer o que eu acho que eu posso melhorar. E aí foi falando, e dentro daquilo ali ela foi me dando espaço para colocar com um tempero agradável coisas que ela podia melhorar e que ela não tinha falado. E ficou uma conversa legal. Ao final fizemos as combinações, e aí eu encerrei dizendo assim: Jace, eu tenho uma dica para te dar. Porque isso que eu fiz contigo, se eu fizer isso sistematicamente, vai ficar chato. Imagina eu sentar contigo de novo: Jace, que nota é a tua agora? Agora é 7,5. Então, vai ficar, chega um ponto que tu não vai aguentar mais esse tipo de coisa. Mas se tu fizer contigo mesmo, nós não vamos ter esse problema. Sabe o que tu pode fazer? Quando tu está fechando a porta para ir embora, tu pensa: minha nota hoje é qual? Claro que vai ter dia que a nota vai ser 6, vai ser 5. Nem todo mundo é todo o tempo alta performance, não é verdade? Tem dia que a pessoa cai. Agora, já, se no dia que tu fechar a porta, tua nota foi baixa, pensa o seguinte: amanhã eu preciso vir aqui recuperar minha nota, porque senão eu vou rodar. Porque eu espero, eu não gosto de ficar calibrando essa conversa sistematicamente, porque eu sei que é chato, eu não gostaria que fizesse comigo. Então, se tu começar a tu ter mais esse cuidado e ter essa autonomia, isso vai ficar na tua mão. De lá para cá, muito pontualmente, a gente tem que fazer. E eu já fiz umas 2 ou 3 vezes com ela: já, se tu está olhando para a tua nota? Só perguntei, ela já está sabendo do que eu estou falando, porque ela aprendeu a pensar em termos de nota. E essa é uma evolução que a liderança, dentro do conceito do Código de Liderança Universal, do Código de Liderança de Alta Performance, ele está inserido. Eu preciso fazer as pessoas entender como é que eles geram alta performance, porque senão eu tenho que ficar microgerenciando o tempo todo, o tempo todo olhando no detalhe se ele fez, conferindo se ele limpou os cantinhos do fogão, que quase nunca são, passando a mão para ver se tirou o pó de cima do balcão, botando a mão lá no exaustor para ver se não está grudento, né? Eu passo o tempo todo microgerenciando. Um saco para quem faz, mas muito mais chato para a Jace, para quem recebe. Porque é muito ruim quando tu tem alguém que está o tempo todo te sufocando e não te dá liberdade para desenvolver. Eu tenho percebido, e ali talvez a maior felicidade minha com isso, com essa experiência que a gente fez com a Jace, é que funciona. Com as pessoas mais simples, funciona. Porque gente é universal. Quando você trata gente que nem gente, as coisas se modificam. Quando tu trata gente que nem bicho, aí tu vai ter o resultado dessa ação. É impossível fazer uma gestão, quem disse isso foi o cara da Electro, que foi considerado o CEO do ano passado. É impossível fazer uma gestão do engajamento se você compra as pessoas. Qual é o significado de comprar as pessoas? Comprar as pessoas é fazê-las trabalharem pelo salário financeiro. Comprar as pessoas é aquela pessoa que, se pudesse, não estaria mais trabalhando contigo. Ela está trabalhando contigo por uma única razão: ela precisa. Ela acha que se ela sair dali, vai ficar pior para ela, vai ficar pior para a família dela. Então eu preciso achar uma maneira de ter uma remuneração que não seja financeira, porque todos nós não trabalhamos só por dinheiro, a gente quer mais. A gente quer uma remuneração que também é uma remuneração não financeira. Por exemplo, eu quero ver que eu estou crescendo. Eu quero ver que eu estou crescendo, que eu estou aprendendo, que eu estou me desenvolvendo. Eu quero ver que eu sou valorizado, que as pessoas me ouvem, que a minha ideia ela é implantada, ou pelo menos é discutida. Eu quero estar dentro desse processo, eu não quero estar à margem. Eu quero ser cérebro e não braço.
paradigma da liderança está mudando. Nós tínhamos até pouco tempo atrás o paradigma do doador de sangue. As organizações, elas selecionavam as pessoas pela capacidade de entrega dessas pessoas, sugavam tudo que podiam delas e depois descartavam quando elas não entregavam mais. Com o tempo, principalmente com as entrevistas que começaram a ser feitas, pesquisas que começaram a ser feitas em relação à felicidade nas organizações, com prêmios para as empresas que promovem a felicidade, começou a se ver uma relação entre felicidade e performance. Começou a se perceber, por exemplo, no ano de 2015, a revista Exame, que tem as 100 melhores empresas para trabalhar, ela, numa pesquisa com essas 100 melhores, descobriu que a rentabilidade sobre o patrimônio líquido dessas 100 empresas era 4 pontos percentuais maiores do que a média da rentabilidade do patrimônio líquido das 500 maiores empresas do Brasil, mostrando em números que fazer o trabalhador trabalhar feliz é um bom negócio. Então, quando eu mudo o paradigma, eu preciso entender o seguinte: eu preciso promover a remuneração não financeira, até porque cada vez mais a remuneração financeira é commodities. O que significa commodities? Cada vez mais é padrão. Você vê, a pessoa está na sua loja, trabalhando ali como vendedor, se ele vai para a loja concorrente, o salário que ele vai ganhar é muito parecido. O que verdadeiramente muda são as condições de trabalho. E eu já vi muita gente saindo da empresa para ir trabalhar em outra para ganhar menos, como já vi pessoas deixando de ir para outra empresa para ganhar mais, só porque lá onde ela trabalhava era sensacional. Trabalhar na sua empresa é sensacional? Eu tenho absoluta certeza, se hoje oferecesse para a Jace algo um pouquinho a mais do que ela ganha, isso que ela sai de Canoas, eu moro atrás de Iberê Camargo, ela tem que pegar um ônibus e depois mais outro ônibus para ir lá para casa. Eu tenho absoluta certeza que a Jace ia dizer: não, eu prefiro ficar aqui. Por quê? Porque eu vejo a Jace satisfeita, eu vejo a Jace feliz por ser uma pessoa simples, tratada como gente. Ela se sente a dona da casa, ela propõe coisas. Olha, trocou a estação, agora já não é mais eu que mando, né? Eu preciso confessar com vocês que ela se dirige lá para a Camila, a minha esposa. Daí ela diz assim: dona Camila, eu quero fazer, mudou a estação, eu quero tirar essas roupas de inverno e começar a jogar lá para outra posição do armário, que é mais distante, e trazer para baixo as roupas de verão. O que a senhora acha? Já é ela que está usando a pergunta para conseguir a autorização. O que a gente plantou na Jace? Algo raro desse tipo de atividade: iniciativa. Nós temos lá em casa uma pessoa de iniciativa. Ela sabe como aprimorar o trabalho dela. Então a Jace vai se melhorando ao longo do tempo, porque ela vai aprendendo, refletindo sobre o que está fazendo e cada vez ficando melhor. Na empresa de vocês, as pessoas melhoram ou pioram? Se as pessoas estão piorando, provavelmente a culpa não é só das pessoas. A culpa pode ser da forma que a liderança está conduzindo. É possível matar a motivação de quem trabalha. E eu posso dizer, o que eu tenho ouvido nas organizações, as empresas brasileiras ainda são espertas em matar a motivação das pessoas. São poucas as empresas que têm a capacidade de pegar uma pessoa motivada e transformar essa pessoa numa pessoa de alta performance, porque associa motivação à habilidade, à experiência, à capacidade de refletir, à capacidade de dar boas sugestões, ao ponto de a pessoa ficar melhor do que a própria pessoa que ensinou. Eu tenho absoluta certeza que lá em casa já se faz serviço melhor do que eu faria se eu estivesse no lugar dela, comandando aquela atividade com uma pessoa de experiência. Porque ela vem se aprimorando ao longo do tempo, conhecendo como é que a gente gosta das coisas, entendendo as regras do jogo, não passando dos limites, porque a gente não excede na intimidade, mas excede na proximidade, sendo o mais próximo que a gente pode. Ninguém trabalha para a empresa alguma.
Ninguém. Quando nós começarmos a entender de verdade o que significa isso, modifica completamente a nossa relação com os nossos colaboradores. Eu não trabalho, sou dono da empresa, 97% da sociedade está na minha mão. Eu não trabalho para a SPDC, eu trabalho para mim. A SPDC foi o jeito que eu escolhi para gerar os resultados. E as pessoas, elas também trabalham para si. O trabalho, o emprego que ela tem é o jeito que elas escolheram, ou pelo menos o jeito que elas conseguiram. Porque tem muita gente que não escolhe, que é o que deu. Mas é o jeito que ela conseguiu para dar conta das suas ambições, das suas expectativas e das suas necessidades. A gente precisa entender isso. Quando eu entendo que a Jace não está lá porque ela trabalha para mim, ela está lá porque ela trabalha para ela, para as questões das necessidades dela, daí tem a necessidade financeira incluída, mas também para a realização dela, para a motivação dela. Eu entendo que eu preciso deixar de sugar as pessoas. Eu preciso, para ter melhor resultado, ser uma pessoa preocupada verdadeiramente com a carreira dela. E hoje, cada vez mais, eu estou ministrando uma disciplina de gestão de carreira no MBA, no IBGEM, de desenvolvimento humano e organizacional. E por que gestão de carreira está dentro de uma disciplina que forma gestores de RH? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz quando comecei essa disciplina. Por quê? Porque cada vez mais vai ser papel das empresas discutir com as pessoas o que tu quer para a tua vida. Por onde é que tu está indo, como é que eu posso te ajudar? E hoje tem algumas empresas que fazem isso, mas a grande maioria que faz isso ainda olha a carreira dentro da empresa só. Onde é que tu pode subir dentro da empresa? Tu ainda pode chegar a coordenador, tu ainda pode chegar a gerente. Só que a gente precisa, principalmente os pequenos negócios, em que eu não tenho espaço para ter a realização completa lá dentro. Se eu quiser que uma pessoa fique 20 anos na minha empresa, 25, se aposente lá, provavelmente eu vou ter uma pessoa estagnada, porque eu não tenho espaço de crescimento e aprendizagem. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma discussão de carreira dessa pessoa, para que ela tenha uma ambição maior do que a minha empresa, e que eu possa ajudar ela a se desenvolver ali dentro, e ela ganha entregando, ela ganha se dedicando, ela ganha se empenhando, porque quando a pessoa entende que se ela está fazendo corpo mole, ela não está fazendo corpo mole para o chefe, ela está fazendo corpo mole para a sua carreira. Hoje de manhã eu peguei um Uber, meu carro estragou ontem de tarde, e aí para vir para cá eu vim de Uber. Peguei um Uber, aí o cara está dizendo, eu peguei um marketing, eu estou trabalhando com marketing multinível, e me falou lá, negócio assim, é fantástico esse negócio, só que eu sozinho não tenho motivação para sair e vender, eu precisava que alguém me puxasse. Esse é o papel do líder. As pessoas, às vezes, elas têm essa vontade de transformar a sua realidade, têm a vontade de crescer, mas sozinhas elas ficam estagnadas. Você precisa sentar, discutir com essa pessoa e orientar ela. E aí você vai preparar alguém para sair do seu negócio. Mas é óbvio, é preferível você ter um competente durante um tempo, até porque é recomendável que de 3 a 5 anos a pessoa permaneça para não estragar a sua carreira, para mostrar um resultado, ter oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, se a pessoa entender isso, ela não vai sair no primeiro ano, ela vai construir uma carreira que tenha uma transição, mas é preferível você preparar a pessoa e ter pessoas competentes e motivadas, crescendo até o dia que ela diz, legal, aprendi muito aqui, mas agora eu vou aproveitar minha carreira e vou dar meu próximo passo, porque aqui não tem mais espaço. Do que eu ter uma pessoa que fica a vida inteira fazendo a mesma coisa, sem contribuir com nada dentro da organização. Nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial. Tudo vai mudar. Conhecimento, todo conhecimento que vocês estão adquirindo aqui, talvez em 5 anos, se a gente for fazer uma palestra equivalente, não vai ser assim. Nós estamos lá, eu fui convidado pelo Guilherme, até sei que o Guilherme está
estar assistindo a palestra aqui, ele tem uma parceria com o FCDR. Fui convidado pelo Guilherme para ser mentor da empresa, uma das startups que ele tem, para discutir ferramentas para identificação de competências e para trabalhar a parte de gestão de pessoas, de algumas ferramentas de informática que eles estão criando. E eu fiquei impressionado. Hoje, eles têm estão com algoritmos montando uma ferramenta em que é possível, só com o CPF da pessoa, você traçar o perfil do candidato e saber se esse candidato vai dar para aquela vaga sem nunca ter entrevistado ele. Pega o currículo, põe ali no sistema, que é o que eles estão desenvolvendo, e só aquilo vai pegar bancos de dados, de informações disponíveis na internet, nas redes sociais e em outros lugares, inclusive informações de cadastro, compila tudo e interpreta e responde: esse candidato é bom para vender, esse candidato não é bom para vender. Esse candidato ele é bom para vender, mas a venda dele tem que ser externa. Esse candidato ele é bom para vender, mas ele jamais vai chegar a um gerente. Já pensou? Isso não é daqui a 5 anos. Provavelmente daqui a 6 meses já está rodando um piloto desse negócio. 6 meses. Isso é uma iniciativa perto das bilhões de iniciativas que hoje tem no mundo para transformar o nosso negócio num negócio que não existe mais. Não existe mais. O modelo de varejo, se não for pensado, ele vai deixar de existir. Ele vai se modificar de um outro jeito. Vocês estão olhando para isso? E como eu posso olhar para isso de um jeito diferente? Olhando a partir das pessoas. Se vocês não, se nós, eu me incluo, porque a minha profissão também está modificando, porque a educação corporativa ela está modificando de um jeito completamente diferente. Haja visto que eu fui convidado para fazer parte do Que Comércio. Quando eu vi o projeto, eu disse: eu tenho que estar dentro desse projeto. Primeiro, que eu vou conseguir fazer um negócio muito legal, um negócio diferente de tudo que eu vi e muito próximo de tudo que eu gostaria que tivesse dentro do trabalho de educação corporativa. Mas mais do que isso, eu preciso estar dentro de um negócio que é o futuro da minha profissão, porque vai começar cada vez mais a diminuir o número de gente que contrata para uma palestra presencial, porque as palestras estão indo para dentro do computador. Vai diminuir o número de pessoas que vão contratar um workshop, porque o workshop vai estar dentro do computador. E é tão bom ou melhor, porque não tem improviso. Eu posso dizer para vocês, porque eu vi isso lá dentro. Nós somos contratados, a SPDC é responsável por construção de quase 90% do conteúdo que tem dentro do Que Comércio, sendo que 50 videoaulas eu gravei pessoalmente lá no estúdio. Uma experiência bem interessante, porque passar em estúdio gravando videoaulas, mas com um conteúdo que foi preparado antes. Tenho certeza que se essa palestra, em vez de ser presencial, fosse em vídeo, ela seria melhor. Porque corta, deixa eu olhar de novo aqui, vamos lá. Então eu conseguiria colocar ela exatamente no ponto que eu quero, que foi o que a gente conseguiu fazer no comércio. Eu construía um texto, nós lá dentro da empresa construíamos um texto, pegávamos aquele texto, juntávamos outros profissionais e afundávamos o navio daquele texto, dizendo: olha, vamos ler isso aqui e vamos ver se atende à necessidade do nosso público, de forma universal, porque também eu vou ter gente que está começando e vou ter gente que já passou por muito treinamento. Eu preciso, de alguma forma, mexer com essa pessoa. Eu preciso que amanhã, quando ela entre em ação, a ação dela seja diferente do hoje. E aí depois, a gente pegava esse texto, e era parte gravada por nós, lendo o texto no prompt e para frente de uma câmera, ou gravado por um ator. Então, nós tínhamos lá no Que Comércio, a gente tem o que a SPDC poderia entregar de melhor em treinamento. E eu estou preocupado em aprender isso. E aí eu fico pensando, do outro lado, quem está no comércio e não está olhando para esse conteúdo que a gente escreveu lá, está dizendo: não preciso capacitar. Não preciso capacitar. Porque
Eu não entendo que tenha outra justificativa, a não ser a justificativa de que não precise de capacitação para contratar alguém em comércio, a menos que eu esteja errado. Você encontra lá um conteúdo de alto nível que pode utilizar a qualquer momento por um preço justo, que pode pagar parcelado e ainda pode ampliar isso para os seus colaboradores. Então, além de você fazer enquanto empresário, você pode passar para toda a sua equipe para que ela faça. E depois, se você quiser, pode associar isso com discussões dentro da organização. Então chama eles, coloca essas pessoas, o que vocês viram lá, o que disso que a gente viu lá, a gente pode fazer diferente disso aqui. E aí tem a aplicabilidade. Eu entendo que esse é um novo modelo de liderança. Esse é um novo modelo de gestão. Uma gestão compartilhada. Uma gestão feita estimulando as pessoas. Uma gestão que prima pelo aprendizado contínuo, pela reinvenção. E é isso que eu queria contribuir com vocês. Então, máquinas funcionam, pessoas optam por colaborar. Moral da história. Vou fazer para fechar a minha palestra, eu vou trazer aqui então um resumo de tudo que eu falei aqui. Primeiro, o liderado, ele deve saber quem é seu líder. Eu não posso ter dentro da minha empresa mais um, lembro da história que eu contei lá da minha esposa. Em vez de mandar, pergunte. A essência desse negócio é fazer as pessoas pensarem. Comportamento, ele é a função do perfil da pessoa no ambiente que está inserido. Que ambiente que eu estou proporcionando lá? Foco, ele precisa ser no objetivo e não na reclamação. Se eu vou chamar alguém, eu tenho que ter cuidado para não melindrar essa pessoa, para que ele não resista a isso, para que eu foque no qual é o objetivo, fazer e trabalhar melhor, não é chamar atenção. Toda a resistência é no mínimo desnecessária. Se ele ficar incomodado contigo, tu perdeu a discussão. Ele precisa ficar pé da vida, mas com ele mesmo. Quando tu chama a atenção do jeito certo, o colaborador sai murcho, dizendo, que droga, errei de novo, como é que eu vou fazer para isso não acontecer mais? Esse é o ponto. Se estiver com raiva, boca fechada, e ninguém trabalha para a empresa alguma, todos nós, inclusive você, trabalha para você mesmo. Então está aí o meu telefone, meu e-mail, quem quiser esses slides, eles vão estar disponíveis, é só me mandar um e-mail ou pedir lá na federação, que eu vou encaminhar para a federação também, e vocês vão ter todo esse material disponível. Informações sobre o que comércio, podem buscar direto no FCDL, aqui embaixo, eu já vi no primeiro andar, tem uma banca recebendo, mostrando o produto, mas se quiserem esclarecer dúvidas diretamente comigo, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, tem meu Facebook, fiquem à vontade para me adicionar e me questionar lá, eu estou à disposição. Nossa missão lá na SBDC é compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. Muito obrigado pela oportunidade, espero que tenha valido a pena passar um pouco de fome, né, já que a gente passou o horário. Forte abraço para todos. Convidamos Marcos Ronsoni para permanecer no palco e receber